Quero assim dar um bom dia a cada um dos irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais um culto na casa do nosso Deus, agradecendo a Deus por essa chuva que cai, por cada irmão que conseguiu chegar a tempo aqui no culto, né? Vamos nos colocar de pés, vamos realizar essa oração em agradecimento a Deus pela vida de cada um. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui, te pedimos que possas abençoar, Pai, a vida de cada um dos irmãos, te pedimos que possas apressar os passos daqueles que ainda virão, te agradecemos por essa chuva que cai, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos mais uma aqui, Pai, para te louvar e te agradecer, Pai, para louvar o teu santo e bendito nome. Abençoa todo o transcorrer deste culto, os hinos que serão entoados, que tudo seja feito, Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Abençoa nossas vidas e nos ajuda, Pai, que cada dia mais possamos estar fazendo a tua vontade. Abençoa também a mensagem que será trazida através do teu servo, que ele não venha falar de si mesmo, mas possa falar através da direção do teu santo e bendito Espírito. Abençoa também a escola bíblica dominical, que possamos, Pai, ter um bom estudo, é o que nós pedimos e te agradecemos, não porque sejamos merecedores, mas em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Devemos nos assentar, vamos cantar o cântico Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, pra todo sempre, aleluias. Vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega,
Ó, vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 123. Seja bendito, Cordeiro. Cento e 23. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis essas chagas purezas para almas torpe e pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Convido a amada igreja a pôr-se de pés. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Mateus, capítulo 19, versículos 13 a 15. Jesus abençoa as crianças. Mateus 19, versículos 13 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém? Que assim o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te pedimos que assim possa ser aplicado em nossas vidas a Tua Palavra, que possamos, Pai, cada dia mais chegar a Ti, Pai, como assim crianças, como diz a Tua Palavra. Pai, abençoa todo o transcorrer deste culto, os demais
a escola bíblica dominical, também essa é a mensagem. Abençoe os nossos corações e prepara-nos para receber a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar mais um cântico. Enquanto estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Vamos cantar Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Amém. Nesse momento, eu passo a palavra ao pastor da igreja que vai trazer a mensagem ao nosso Deus nesta manhã. Convido a você a abrir a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 1, versículos 9 a 14. Atos 1, 9 a 14. E assim diz as Sagradas Escrituras registradas no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 a versículo 14. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer. Atos 1, 9 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam
Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O povo de Deus responde. Pai, a tua palavra lá foi lida. Fala a nós nesta manhã através do teu servo, para que seja engrandecido o teu nome. Pedimos a tua graça, Senhor, de nos conduzir durante todo o transcorrer da mensagem, para que não venhamos falar de nós mesmos, mas sim sob a liderança do Espírito Santo. Abençoa todos quantos estão presentes e todos quantos também nos assistem e nos acompanham através desta live. Que a tua graça seja sobre todos e as suas necessidades sejam supridas. Em nome de Jesus, ainda te pedimos, em favor da Cleide, abençoa a tua serva, conceda-lhe paz e saúde, que breve ela possa estar em sua casa. Nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, podei-vos assentar. A volta de Cristo à casa paterna, ou chamado de a ascensão de Cristo, é a subida de Cristo. Os discípulos, eles viram Cristo dizer que ele iria morrer. Os discípulos, eles viram Cristo morrer. Os discípulos viram Cristo ressuscitar. E os discípulos viram Cristo subir ao céu. Ele volta à casa paterna de onde ele tinha saído. Ele foi para lá. A volta de Cristo à casa paterna que nós vamos meditar nesta manhã. Acontecimentos após a ascensão de Cristo. Acontecimento depois que Cristo subiu ao céu. Vamos ver o que aconteceu, que a Bíblia nos relata aqui, o que o evangelista Lucas, o que Lucas escreve, o que ele diz que aconteceu após a subida de Cristo. E ele diz, a primeira que ele coloca, que é falando sobre a subida, ele diz que Cristo subiu ao céu. Cristo subiu ao céu. Acontecimento maravilhoso e o único foi este da ascensão de Cristo. Acontecimento maravilhoso. E eu estava pensando, se tivesse naquela época televisão, como seria isso? Né? Todo mundo assistindo Cristo subindo e desaparecendo entre as nuvens. Acontecimento que ficaria marcado na mente das pessoas. Mas a Bíblia nos diz que isso é verdadeiro. Então Lucas nos apresenta Deus o Pai levando o seu Filho no corpo ressurreto deste mundo para o seu lugar legítimo à sua mão direita. Então, nós temos aqui Lucas apresentando Deus o Pai, após ter ressuscitado Jesus Cristo, ele chama Cristo de volta à sua casa paterna, em corpo, no corpo físico, mas no corpo glorificado. Lembrando que nós vamos ter um corpo glorificado, igual ao de Cristo, sem pecado, mas Cristo nunca teve pecado. A glorificação do corpo dele é porque era um corpo físico, e então ele não poderia, naquele corpo físico, passar de um lado para o outro, uma parede dessa aqui, ó, se ele quisesse. Porque ele ainda estava no corpo físico, de carne, e depois foi glorificado, então é um corpo transcendente, ele passa de qualquer parte sem nenhum problema. Por isso que o corpo dele glorificado, não é que ele ficou sem pecado. Nós sim, vamos alcançar o nosso corpo glorificado, é um corpo sem pecado. Então, do mesmo modo que o sol rapidamente ele some no horizonte e volta depois, assim Jesus Cristo fisicamente desapareceu deste mundo para voltar outra vez. Eu estava, sempre quando eu vou viajando, eu estava no barco e olhando, meditando, vendo o sol, vi o sol tão lindo, ele ia se pondo. Quem vai subindo o rio Solimões, olhando assim, já o pôr do sol, é tão lindo o sol se pondo, né? Só enxerga assim, morando no interior. E eu fiquei aquilo ali olhando e o sol vai se pondo no horizonte. Então, a volta de Cristo vai ser dessa maneira, ele desapareceu para voltar outra vez. O sol, no outro dia de manhã, ele volta, não é isso? Ele já vem daqui, né? Já vem. Assim também Cristo, ele vai voltar.
Cristo, ele é o sol da justiça, e enquanto ele permanece oculto fisicamente aos nossos olhos, as trevas, elas reinam. Mas é como a noite, que tem o seu tempo contado, né? Enquanto Cristo, ele está ausente fisicamente no nosso meio, aos nossos olhos não podemos vê-lo, as trevas parecem que vai dominando, o pecado vai dominando, tudo vai dominando. Mas isso é como a noite vem e ela passa, ela é contada. Assim também o tempo das trevas é contado. A igreja está nesse mundo para então falar de que as trevas, ela não tem o domínio eterno. As trevas, elas podem reinar momentaneamente, mas é como a noite, que tem o seu tempo contado por horas. Então, desse modo, as trevas dominam este mundo, mas irão desaparecer, e Cristo vai reinar quando ele voltar. Então, as trevas, ela parece dominar momentaneamente, ela parece que vai vencendo o pecado, o mal vai vencendo. E muitas das vezes você quer entrar no desespero e pensar assim: mas Deus perdeu o controle de todas as coisas? Não. Olhando para o nosso Brasil, assim, olhar para fora, olhando para o nosso Brasil, parece que as coisas, o mal vai vencendo, o que é bom, o bem, e muitos entram no desespero. Eu já vi pessoas dizer assim: agora eu não acredito mais em nada, nem Deus, como se não acredito mais em nada, e nem Deus. Mas não é assim. As trevas, ela tem um dia contado, que você está vendo, isso aqui também é o que a Bíblia está dizendo que isso iria acontecer, e o que está acontecendo no Brasil, está acontecendo também no mundo fora. É isso que a Bíblia está dizendo. Então não se desespere pensando que as trevas estão dominando. Os discípulos teriam que fazer o que eles teriam que fazer durante a ausência de Cristo? O que os discípulos teriam que fazer na ausência de Cristo? Então vemos que Cristo subiu, agora vem os acontecimentos. E o que os discípulos teriam que fazer na ausência de Cristo? O versículos 10 e 11, ele diz: primeiro, não ficaram olhando para o céu, como se não tivesse mais nada para fazer. Jesus subiu e eles continuaram olhando para o céu enquanto tinha muita coisa para fazer. Foram advertidos a não ficarem dessa maneira. Desde a sua subida ao céu até a segunda vinda, era tempo de testemunhar. O tempo que a igreja, aqui nesse mundo, ela tem, é de testemunhar. Os discípulos estavam preocupados só olhando Jesus subindo. Jesus subiu, desapareceu. Ó, bem aqui, ele subiu ali. E ficaram lá. E os anjos, 2 anjos chegaram e falaram para eles que aquela atitude deles não poderia continuar. Eles tinham muito o que fazer. Isso nos diz que a igreja, ela está nesse mundo com uma finalidade, ela tem muito o que fazer. Faltava-lhes, entretanto, para os discípulos, o começo de seu ministério, o poder do alto. O que faltava para eles, para o começo ministerial dos apóstolos, o poder que viria do alto. Eles teriam o poder, porque Cristo havia subido, e ele disse que quando ele subisse, o outro Consolador voltaria e ficaria com eles. Então, por esse motivo, voltaram para Jerusalém, onde ficariam esperando o cumprimento da promessa. Aí eles voltam para Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa que Jesus havia prometido. Receber o poder do alto. Esse tempo, irmãos, é tempo da igreja testemunhar. Veja bem que os discípulos ficaram em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai. Trazendo para os nossos dias, esse é o tempo da igreja testemunhar. Ela não pode ficar somente esperando Jesus voltar, ficar de braços cruzados enquanto há muito o que fazer.
Vamos esperar Jesus voltar? Sim, mas não podemos ficar de braços cruzados. Os sinais estão se cumprindo. Você viu agora na Turquia, aquele terremoto que deu na Turquia? Muitos já estão quase que se acostumando com tudo isso, com esses acontecimentos. Estão dormindo, não estão prestando atenção. Para o mundo sem Deus, isso não é nada, isso é apenas um acontecimento. Isso é as falhas nas placas. Aí um vizinho lá perto de casa disse, bom é o Brasil é um bom país de se morar, porque nada disso acontece. Eu disse, mas tem, já lá para o Nordeste já deu esses, sabe? Já começou a chegar para cá. Aqui em Manaus, que morava na Ponta Negra uns anos aí atrás, sentiu o abalo também do terremoto. Quem mora naqueles prédios. Mas então, veja o que a igreja ela tem que fazer. Não estamos mais esperando a descida do Espírito Santo para nos escapar, ou para nos capacitar com poder para testemunhar aos perdidos as boas novas do Evangelho. Nós já temos. Os discípulos foram esperar o poder do Espírito Santo, a descida. Nós temos o Espírito Santo, não precisamos mais, como eles estavam esperando, agora é o tempo de testemunhar, porque Ele tem nos dado o poder para testemunhar de Jesus Cristo. Lembre que testemunha, ela vem da palavra mártir, que quer dizer dar a sua vida pela própria fé, ou seja, dar a vida por Cristo, como os discípulos assim fizeram. Agora é o tempo de trabalhar. A vinda de Cristo se aproxima rapidamente e há pessoas que precisam ouvir o Evangelho para que sejam salvas. E muitas das vezes nós estamos ficando dentro das quatro paredes e parece que está tudo bem, está tudo ótimo, tudo tranquilo. A igreja tem ficado calada. Ou estão com medo das ameaças? Muitos estão com medo das ameaças. Jesus prometeu, ele disse que isso iria acontecer. Então nós precisamos olhar o que a Bíblia nos está dizendo. Nós precisamos continuar trabalhando firme. Cristo está voltando. As portas estão abertas. Crentes querendo levar uma vida sem compromisso. À noite nós vamos até estar falando sobre a vida sem comprometimento, que é uma vida de Judas, mas só à noite nós vamos falar isso. A lista dos que subiram a Jerusalém. Então nós vemos que, enquanto Cristo subia, os discípulos foram para Jerusalém, aguardar o poder, e durante o tempo que Cristo está no céu, ele subiu, depois cumpriu com sua promessa, a descida do Espírito Santo veio, e os discípulos saíram pregando depois do Evangelho. Nós temos o Espírito Santo, e nessa época em que nós estamos aqui vivendo, é a época da igreja, é a época de proclamar o Evangelho, para que as pessoas saibam que a igreja existe e é a voz de Deus nesse mundo. É a voz de Deus nesse mundo. Eu estava lá em casa pensando, assim, meditando, e olhando que na época da politicagem aqui do Brasil, e fez muitos crentes defendendo suas ideias, até crentes defendendo ideologias, e eu fiquei pensando comigo, e se esses crentes, em vez de estarem usando as redes sociais para tais coisas, se usassem para proclamar o nome de Cristo, ou se pegasse esse tempo e fosse em busca de uma pessoa, de um amigo dele, ele sabe de uma pessoa que precisa de Jesus, e fosse falar de Jesus Cristo, como ele ganharia? Muitos têm se esfriado, nessa época, são nesses acontecimentos, e muitos têm deixado Cristo. Mas a lista dos que foram a Jerusalém, versículo 12 e 13, ele nos diz isso, 12 e 13, ele mostra aqui a lista dos que foram a Jerusalém. 11 nomes
consta na relação dos que subiram ao cenáculo em Jerusalém. Mas você pode então indagar, mas pastor, não eram 12? Judas já não existia, Judas tinha morrido. Judas havia morrido. 11 foram a Jerusalém. 11. Nomes, Lucas, ele nos diz, Cristo tinha no começo do seu ministério 12 discípulos, mas somente 11 permaneceram. Faltou um, Judas. Oh, que tristeza, Judas não estava. Faltou o Judas. Ele tinha morrido, tirou a própria vida. Então nós precisamos, irmãos, olhar e pensar no que a Bíblia nos diz. Judas não estava mais. 12 discípulos, só uns permaneceram, faltou esse. A causa da ausência de Judas, qual foi a causa da ausência de Judas? Por que ele havia se suicidado? A causa foi o pecado dele. A causa foi o pecado de Judas, que nunca ele esteve inteiramente ali com Cristo. Nunca Judas esteve com Cristo. Nunca ele fez parte da vida com Cristo. Nunca. Ele tinha outros pensamentos tão diferentes. Então, o que nós aprendemos com Judas? Hoje, quantos crentes há que da mesma maneira que Judas tinha o seu nome no rol de membros dos apóstolos? Judas tinha o nome dele inscrito no rol de membro dos apóstolos. Estava lá inscrito. Mas ter o nome inscrito no rol de membro da igreja local não significa, não diz que você é realmente um crente, um filho de Deus. Judas estava lá, não era comprometido com Cristo. E muitas das vezes, há muitos crentes que estão dando essa demonstração que, na realidade, não fazem parte da família de Deus. Não estão comprometidos apenas com o nome registrado no rol de membro da igreja. Então veja bem, no rol de membro dos apóstolos tinha o nome de cada um deles. E por causa do seu pecado, eles foram, Judas, por causa do pecado dele, ele mesmo se disciplinou, ele saiu. Assim também, veja bem, por causa do pecado de muitos crentes, muitos já não estão mais na igreja, ou outros foram disciplinados, ou que deliberadamente abandonaram a comunhão dos santos fiéis. Já não faz mais presente nos cultos da igreja. Assim como Judas não estava mais presente. O nome dele já não constava mais no rol de membro dos apóstolos. Muitos hoje já não consta mais o seu nome no rol de membros da igreja. Deliberadamente abandonaram ao Senhor. Quantos que corriam bem, mas não vão mais hoje. Outros querem seguir de qualquer maneira e de qualquer modo, assim, sem comprometimento. Para muitos faltar a culto, isso é uma coisa simples. Judas estava lá, mas não era um dos apóstolos. Quantos estavam conosco e hoje já não estão mais? Quantos estão iludidos com o mundo e pensando que isto é algo real? Judas não voltou mais ao convívio dos apóstolos. Judas não voltou mais ao convívio dos apóstolos. Mas para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, que outrora estavam conosco, há uma possibilidade, há uma oportunidade de voltar ao convívio da igreja, de voltar à comunhão com os santos. E Deus ainda tem dado uma oportunidade a cada pessoa, para que essa pessoa volte ao convívio de Deus. Tanto para o crente que outrora servia a Deus e hoje já não mais está, como para aqueles também que ainda não são crentes em Jesus. Lembre-se bem que às vezes você ouvir, assistir, participar dos cultos, olhando, ouvindo tudo isso, ainda não lhe dá o direito de ser um filho de Deus.
não lhe dar o direito de ser chamado cidadão dos céus, não lhe dar o direito de ser considerado um herdeiro de Deus. Amados, Judas estava lá. Judas, ele tinha uma mente totalmente diferente. O que ele pensava em relação a Cristo? O que ele pensava em relação a Cristo? Ele começa a vida dele, Judas tinha outros pensamentos. Parece que a gente estudando a vida dele, você vai olhando que ele vai se decepcionando com Cristo, porque o que ele queria parece que era dinheiro, ele queria subir na vida financeira. Quantos estão a mesma coisa assim, querem seguir a Cristo por interesse? E muitas das vezes, quando ele chega àquele momento, ele acha que o interesse, aquilo que ele queria, ele não conseguiu, então ele se decepciona e abandona os caminhos do Senhor, porque queria outra coisa, não estava interessado em seguir a Cristo. Outro acontecimento muito importante que aconteceu na vida dos apóstolos quando Cristo subiu, e que até a volta dele isso deve acontecer na vida da igreja. Vida de oração dos apóstolos, versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, os apóstolos estavam reunidos em oração, com as irmãs, estava a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os irmãos estavam em oração, estavam orando, oração, isso é muito importante. Finalmente, aqui nós encontramos, nessa última parte aqui do versículo, o que se relaciona com a oração. Lucas, ele deixou aqui no final do capítulo 1, para relacionar aqui a vida dos apóstolos à oração. Como seria bom se todos os crentes fizessem assim? Vejamos que Lucas registra a presença de todos os apóstolos. Isto nos diz que não faltou nenhum. Ele diz, estes significando os 11 apóstolos estavam lá. Nenhum faltou ao culto de oração. Era o culto de oração. Estavam também as irmãs, estavam também lá no culto de oração. Enquanto Jesus subiu. Agora eles continuam no trabalho, vão orar. É um exemplo de vida de oração. Eles nos deixam um grande incentivo para vivermos em uma vida de oração. Irmãos, lhes digo com sinceridade, quando chega a vez de culto de quarta-feira, esse templo aqui fica, lotado, na imaginação nossa. Como seria bom se esses bancos estivessem cheios de gente para orarmos? Seria muito bom. Em breve nós vamos estar com essa área aqui construída. E se na quarta-feira os irmãos tivessem aqui, as irmãs iam para lá orar naquele lado ali, e nós ficávamos aqui também orando. Seria muitíssimamente bom. E quem sabe, durante a semana, as irmãs têm o seu período de oração, venham para cá orar à noite. Mas a Bíblia nos fala que é a oração, mas muitos não querem hoje orar. Como seria bom se todos os crentes hoje seguissem esse exemplo maravilhoso. Mas quanto tem feito ao contrário? Culto de oração, nem todos gostam. Muitos acham chato, culto de oração, doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos, inspirado por Deus para a edificação espiritual do povo de Deus. Você estuda a Bíblia, você estuda aquilo que Deus quer, o que Deus está dizendo para nós fazermos, e vamos depois orar. Mas pastor, dia de quarta-feira agora só há 2 orações, mais 3 orações. 2 orações voluntárias. Mas vem cá, e os outros não oram? Todos os outros oram, só que 2 oram em voz alta. E os outros estão orando silenciosamente, para poder ouvir o que eles estão orando. Os discípulos estavam em oração. Então, faltar aos cultos de oração, amados, você corre um perigo. O problema é espiritual. Ausentar-se do culto de oração
está correndo perigo espiritual porque você não está orando. Quando um crente deixa de participar das reuniões de oração, pode estar no caminho de Judas, com problemas. O caminho que ele está olhando para outro lado. Judas traiu Jesus. E por que também você sabe com que você tem traído Jesus? Quantos por poucas coisas hoje têm traído Jesus, têm deixado de vir aos cultos, não têm comprometido-se com Deus? E aí, como fica? Estão no caminho de Judas, o caminho do dinheiro. Ou no caminho de Pedro. O caminho de Pedro foi entre os ímpios. Quando pensou que não, lá estava Pedro junto com os outros, estava com friozinho, Pedro estava se aquentando lá junto com os outros, fogueira. Lá estava o Pedro. E sabe o que aconteceu? O Pedro negou Jesus. Uma vez Pedro negou Jesus. Não é verdade? Nega 3 vezes. Diante de uma criada. Diante dos empregados. Isso acontece quando nós deixamos de orar. Nós vamos enfraquecendo espiritualmente. A igreja precisa estar unida orando. Existe uma diferença aqui entre a oração coletiva e a oração individual. A oração coletiva é a igreja junto. E a oração individual é você lá na sua casa. Você tranca a porta do seu quarto e vai orar, conversar com Deus. Você quer um momento bom de oração? Pega a sua mente, ela está tranquila, limpa, descansada. É a madrugada. É o momento mais propício para se orar. Mas também é o momento mais dificultoso, é o tempo mais difícil que tem para se orar, porque de madrugada você tem um sono, não é isso? Dá um sono, meu amigo, que para se levantar é trabalho para você orar de madrugada, porque está com sono, principalmente se você trabalha durante o dia e está cansado para orar de madrugada, mas faça um esforçozinho, que eu não vou dizer para vocês assim que eu orar de madrugada isso é a maior facilidade. Se eu estivesse dizendo isso, eu estava mentindo, mas eu encontro dificuldade também para acordar de madrugada. Quando eu penso que não, já passou do meu horário, já. Tem até o passarinho lá perto de casa que ele canta, às vezes 4 da manhã, e às vezes eu passo direto, estou no sono, quando penso que não, já falhei da madrugada. Mas, oração, Jesus, ele nos incentivou. Cuidado para nós não cairmos no perigo de afastarmos do Senhor, da comunhão dos santos. Se Pedro estivesse junto com os outros apóstolos, junto com Cristo, ele não teria ido pelo caminho dos ímpios. Cuidado com o caminho do ímpio. O ímpio acaba influenciando você, como influenciou a Pedro. Em segundo lugar, os discípulos, eles perseveravam unanimemente. Então veja bem, 2 acontecimentos com eles: oração e perseveravam unânimes. Perseverar, continuar. Faz me lembrar agora do nosso saudoso pastor Ricardo. Isso que ele colocou aqui o nome da Igreja Batista, perseverança. Ele diz perseverar. A igreja tem que continuar. Quão bom seria se todos os crentes em Jesus Cristo, em todos os lugares, fossem todos unânimes na presença da oração, na presença de Cristo em oração, assim como foram os apóstolos. Bom seria, né, irmãos, se todos os crentes tivessem reunido o culto de oração, orando, buscando a Deus, todos ali sendo fortalecidos e dizendo uns aos outros: irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta bênção. Irmãos, eu quero pedir que vocês orem em meu favor por isso, por isso, por isso. Dividindo a sua vida com os irmãos, com todo o corpo espiritual de Cristo. Isso seria muitíssimamente bom. A oração, o diabo tem raiva dela, porque a oração, o crente, ele se fortalece na presença de Deus. A igreja, orando, eu disse já para os irmãos que eu estava lendo uma literatura e o escritor, ele fez assim uma imaginação, ele criou, ele imaginou o seguinte: o diabo passando em várias igrejas, e ele passou em igreja grande, e ele olhou assim e disse: essa não perturba ele. E passou por outra e disse: essa também não perturba ele. Era média. E ele passou numa igreja de poucos membros, e ele disse: essa perturba ele. Mas será que é porque tinha poucos membros que perturbava ele? E então um dos auxiliares dele disse para ele: Satanás, por que as igrejas grandes não lhe perturbam e essa pequenininha está lhe perturbando?
E ele disse: olha a posição deles, olha o que eles estão fazendo, orando. Isso perturba ele. Uma boa criação da imaginação do escritor. Ou seja, ele estava dizendo, mostrando ali, que quando nós estamos em oração, nós estamos diretamente com Deus, conversando com Ele. E o inimigo não gosta que a igreja ore, nem gosta também que você ore. Ora assim durante o dia na tua casa, porque vê só, menino vai bater coisa lá na tua casa, batendo na tua porta, quarto, é zoada para todo canto. Concluindo, a ascensão de Cristo para os apóstolos foi um acontecimento deslumbrante. Ficaram extasiados olhando Cristo desaparecer entre as nuvens, mas foram despertados pelos anjos que eles tinham tarefa a cumprir. Oh, maravilhoso, Cristo ter voltado para os céus e cumpriu com tudo o que ele disse, sim, mas eles tinham uma tarefa a cumprir. A vinda de Cristo é muito importante, mas não devemos esquecer que temos tarefa a cumprir, e uma delas é primordial para a igreja cumprir. É a tarefa da evangelização. Evangelismo. Há pessoas que precisam ser crentes, aceitar Cristo como Salvador. E lembrando que vamos perseverar, permanecer unânimes em seguir as instruções que a Bíblia nos dá. Não vamos ser que nem Judas, que não quis comprometer-se com Cristo. Se você quiser, dando um exemplo, então comprometa-se com Cristo, porque é um exemplo maravilhoso que você dá de uma vida comprometida com Ele, que você está dizendo assim: conta comigo, que eu estou com o Senhor, o Senhor está comigo. Deus quer usar você, Deus quer gente comprometida com Ele. Ele não quer simplesmente um número, mas Ele quer pessoas que se submetam à vontade dEle. E a vontade dEle é essa: que nós anunciemos o Evangelho de Cristo, porque precisam pessoas ouvir o Evangelho. Então vamos orar. Querido Pai, a Tua palavra ela foi transmitida. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. Pai, olha aquelas pessoas que ouviram, meditaram. Pedimos que o Espírito Santo possa tocar em suas vidas e que elas possam, Pai, nesse momento, meditarem sobre sua vida e voltar-se para Ti. As que não são salvas possam, Pai, arrepender-se dos seus pecados e receber Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E aqueles, Pai, que outrora Te serviam, mas por alguma coisa deixaram os Teus caminhos, possam voltar enquanto é tempo. O tempo que o Senhor está dando é esse. É os que estão enfraquecidos na fé, fortalece. E ao Teu povo santo, Pai, ajuda a cada dia a permanecer firme na Tua palavra, nesse caminho bendito, santo, que nos conduz aos Teus passos, às mansões celestiais. Tu és o nosso bom pastor, a quem nós servimos e de Ti dependemos. Abençoa a Tua igreja, guarda e protege, Senhor, enquanto o Senhor não volta. Ajuda-nos a proclamarmos o Teu Evangelho, a permanecermos firmes nas Tuas palavras, a nossa fé com o olhar voltado para Ti. Aguardamos, Pai, a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.